paz, minhas queridas. Nós tivemos um período nessa noite, a qual eu ministrei essa palavra. Deus nos trouxe, né, a revelação dessa palavra nessa noite, mas eu senti fortemente o meu coração de estar trazendo esse vídeo também para as meninas que não estavam no grupo, para que possa também receber um pouco, uma porção daquilo que nós recebemos nessa noite. E aí o que acontece? Não vai ser da mesma forma. A palavra do Senhor, ela é direcionada ao coração da maneira em que o Espírito Santo quer, mas eu vou tentar fazer da forma em que o Espírito for me movendo, eu vou passando para vocês, para que vocês também tenham uma porção essa porção preciosa que é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor se encontra em Lucas 24, que diz assim: Lucas 24, capítulo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles entre si, falando e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não o reconhecer. E ele lhes disse, Jesus, né, aqui, que palavras são essas que caminhando trocais por vós, e por que estáis tão tristes? Cleopas disse, és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E quem lhe perguntou, quais? O próprio Jesus estava ali, ele perguntou, que coisas acontecem, sabe? Nesse pequeno trecho, veio algumas lições para a nossa vida. Primeiramente, esses dois homens estavam andando de Jerusalém para Emaús. Nesse caminho, que aqui na palavra, transformando em quilômetros, mais ou menos uns 11 quilômetros, pela conta que eu fiz. E nesse caminho, nesse trajeto em que eles estavam, de Jerusalém, aonde aconteceu a crucificação, toda aquela situação com Jesus, eles estavam indo para Emaús, provavelmente o lugar onde eles moravam, né, o período antes deles irem para Jerusalém. Então aconteceu tanta coisa que esses homens iam no caminho, um falando para o outro. Eu imagino assim, você viu aquela situação? Como pode? Nós achávamos que ele era o Cristo, o Redentor, o que viria para nos socorrer. Jesus não era, então. Mas que situação você viu? Que governo? O governo fez aquela situação acontecer. O povo preferiu o ladrão. Como pode? E eles iriam entre eles falando os dois conversando dessas coisas que aconteceram na sexta-feira. E já era domingo. Né? E aí o próprio Jesus chegou entre eles. Por quê? Confirmando o que diz na palavra do Senhor, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ali estavam falando de Jesus. Eles estavam tristes, eles estavam amargurados, decepcionados, sabe? Eles estavam de uma forma assim, frustrados. Porque tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles creram, eles acompanharam, eles viram os milagres. E de repente, acabou tudo. Como pode? Irmãs, quantas vezes nós passamos por situações assim? Estava indo tudo tão bem. Por quê? Por que acabou? Por que a traição? Por que a palavra contrária? Por que esse rancor? Por que essa situação contra a minha vida, essa onda? Os porquês nos cegam. Esses dois homens, eu até intitularia aqui essa passagem como os dois cegos indo para Emaús. Porque eles estavam cegos, espiritualmente falando. E quantas vezes as situações em que nós enfrentamos nos cegam a visão espiritual. Sabe que o crente, ele não crê, ele não vê para crer, ele crê para ver. Essa é a linhagem do cristão. Eu creio para poder ver. Então, essa passagem nos faz pensar nisso. Esses homens estavam querendo ver para crer. E aí ele ainda cita algo, olha só que eu fiquei pensando, né? A gente acaba julgando um pouco. As mulheres falaram que o corpo não estava mais lá. O corpo não estava mais lá, mas a verdade é que Jesus morreu. E aí Jesus, o próprio, não sendo ainda reconhecido, ele começa a falar desde Gênesis. E ele começa a falar com esses dois. Lá, no tempo de Moisés, acontecia isso, aquilo, e foi citando, falando da Bíblia, e não é que era para acontecer dessa forma mesmo, porque ele seria levado como um bezerro a matadouro, ele não ia abrir a sua boca, e ele foi citando tudo. E de fato, nós vamos ver que eles
sentiam arder o coração. A palavra do Senhor tem isso, o Espírito Santo faz isso acontecer. Algo entra, penetra, arde. E eles sentiam queimar, mas não identificavam, eles estavam insensíveis por causa da tristeza. Insensíveis, até mesmo a voz do Senhor. Sabe quando você fica, é de Deus, não é de Deus, isso está acontecendo, não está acontecendo? Eles estavam assim. Eu e você passamos, ou talvez até você esteja passando por isso. E aí o Senhor hoje nos diz assim, esteja sensível, eu estou com você. A promessa minha é de que eu estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfão, o Espírito Santo está aí para te ajudar, para te confortar, para te ajudar nas dificuldades, nas tristezas. Apenas busque a palavra de Deus. Aí nesse instante, eles foram andando, anoiteceu e eles chegaram na casa deles. E Jesus foi como que indo um pouco mais longe, né? Já sabendo. Jesus é maravilhoso e ele já sabia. E aqueles homens gostando de ouvir, sabe? Porque aquilo estava crescendo a fé neles. A palavra de Deus é a única forma de vir fé sobre nós, é a palavra de Deus. E aí eles diziam, Senhor, não sabendo que era Jesus, Senhor, fica conosco, já é tarde. Já é muito tarde, fica conosco. E ali na mesa eu imagino que eles falaram mais. E chegou ao ponto deles servirem o alimento e Jesus deu graça ao pão. E no momento em que Jesus abençoou o pão, eles comeram daquele pão, os olhos foram abertos. O alimento, a palavra, o pão fresco é a palavra de Deus. É muito bom nós ouvirmos live, é muito bom nós ouvirmos pregação, é muito bom nós compartilharmos a palavra, mas quando você lê, é o pão fresco, é o Espírito revelando a você. Quando eu li essa palavra, o Espírito foi me revelando, e que delícia! E eu confesso a vocês que da forma que me foi revelado, não é a forma que eu estou passando, muita coisa eu não vou lembrar de te falar. E quando você lê, muita coisa vai ser revelada a você. E é dessa forma, esse é o pão fresco. E naquele momento os olhos daqueles homens foram abertos. E eles conseguiram entender. Só que naquele momento, Jesus desapareceu. Era só para que eles soubessem. Eu ressuscitei. A minha palavra não é mentira. As minhas promessas se cumprem. E eles perceberam. E a palavra fala que no mesmo instante eles voltaram para Jerusalém. Sabe, irmãs? Existem situações que a gente enfrenta que o desejo é ficar isolado, que o desejo é remoer a tristeza, remoer a situação e estar num vitimismo que eu sofri, eu fui traída, eu fui caluniada, eu recebi afronta, e aonde a palavra diz, olha para mim, o autor e consumador da fé. E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a ver aquela pessoa me magoou porque ela precisa de Deus. Aquela pessoa me traiu porque ela não teme a Deus. Nós temos que ter, assim, um sentimento digna de dó. Eu tenho que orar por ela. E a palavra aqui, nessa noite, mais uma vez eu compartilhando com vocês, ela vem nos trazer uma necessidade de nós termos discernimento nas coisas que estão acontecendo, que Jesus está do nosso lado. Então tenha discernimento, e realmente que não seja somente uma frase, sabe, de efeito. Ai, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo concorre. E na hora do vamos ver mesmo, você se desespera. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e muitas outras que você está lembrando aí. Isso não pode ser frase de efeito. Porque na vida do outro, ela é muito fácil de falar, mas e quando é para mim? E quando é para mim? Quando é para mim, eu fico chorando no caminho de Emaús, querendo voltar, querendo estacionar, querendo ficar deitada na cama, querendo me isolar do povo, não querendo comunhão. Olha só que importante nós vermos aqui que houve uma comunhão, os dois com Jesus ali comendo pão. Houve uma comunhão. A importância de vocês, principalmente, é bom estarmos unidos com os irmãos, mas principalmente a nossa comunhão com Deus. Sem o nosso devocional, sem o nosso secreto, sem a nossa intimidade com o Pai, nós seremos insensíveis. Eles estavam 3 dias sem essa comunhão com o Pai. 3 dias sem caminhar com Jesus. Jesus tinha sido crucificado, estava morto. Em 3 dias sem andar com Jesus, eles já estavam cegos.
nenhum instante, minha irmã, deixe de caminhar com Jesus. Um dia é o suficiente para a cegueira nos pegar e começar a vir a tristeza. Isso não significa que você vai sair por aí pecando como o mundo peca, não, mas você vai começar a ficar com os porquês, e esses porquês não competem a servos do Senhor. Todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Aonde está o Pai Nosso? Aonde está a tua fé na palavra que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? É tão fácil de falar para o irmão que está abatido. Hoje é para você, hoje é para mim. Levante-se. Não fique dormente, insensível. Hoje possa cair as escamas dos nossos olhos através da palavra. Que hoje você receba o refrigério. Que hoje, no pão, possamos receber do Senhor. Hoje, através do pão fresco, possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Um ponto importante, tá? Saímos da situação do homem que caminha junto com o outro, falando, arrazoando sobre situações tristes. Agora vamos passar numa situação. Jesus faz morada em nós. Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. É em nós que está a palavra de vida. Quando alguém vier até você e começar a arrazoar as situações que ela tem enfrentado, a chorar a pitanga, que nem a gente fala, a expor as feridas, que você não seja aqui, enquanto expõe a ferida daqui, você expõe a sua daqui. Expõe a doença daqui, você expõe a sua doença daqui. Não, você vai ser a boca de Deus. Sabe, Jesus está em você. E olha aqui, eu tô sentindo muito de te falar isso, porque eu tô sentindo isso. Jesus está em nós. O Espírito Santo é o que nos orienta na hora de fazer e o que fazer. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Quando tiver alguém ao seu lado comentando alguma situação que, com razão, pessoas vêm reclamar com razão, você olha e fala: realmente a vida dessa pessoa não está fácil, eu vou orar por você, mas que não seja só essa palavra, mas que você fale da palavra de Deus para que seja fortalecida, sabe, que volte. É como você pegar aquela brasinha que está acesa e é apenas um carvão lá, vamos dizer, é um carvão de churrasqueira lá, e quando começa a abanar ela não acende. Nós somos assim. Aquela pessoa está apagando. Ela está apagando. E você vai... A palavra de Deus. A palavra de Deus, aquela pessoa vai se acender. Espírito Santo que habita em você vai fazer fluir da tua vida essa condição de reacender a chama dessa vida. Que saia da tua boca palavras de vida. Que a meditação do meu coração sejam todas em gratidão, em glorificação e exaltação ao nome do Senhor. Para que quando eu abrir a minha boca, possa sair vida, possa sair palavra que edifica, que restaura, que levanta o abatido. É isso que o Senhor quer falar conosco através dessa passagem. Muito mais o Senhor tem para falar com você quando você, no seu secreto, vai lá. Cata de novo, Lucas 24, a partir do 13, e começa a esmiuçar e começa a escrever. Você vai ver quanta revelação, quanto pão fresco Deus tem para dar para você. E hoje, nessa noite, o Senhor vem falar para nós, sabe o quê? Filha, não fica nos porquês. Minha filha, traz à memória aquilo que te traz esperança. Lembra dos meus feitos. Filha, recebe do Senhor tudo que o Senhor tem para te dar. As promessas dele não vão deixar de ser cumpridas. É promessa do Pai. Ele não é homem para que minta. Creia, não deixe as frustrações dessa terra, porque nós temos uma tendência tão grande, quando passamos algo, uma frustração nessa terra, a nossa tendência é logo, não vou fazer mais nada, parei, não vou falar mais nada, parei, não vou mais ter contato com tal pessoa, parei. A primeira reação é contra as coisas de Deus. E é difícil você ver alguém com esse tipo de reação contra o que está falando mal. Não, com isso eu vou continuar andando, mas eu não vou mais para a igreja. Com isso eu vou continuar andando, mas eu não vou mais falar do evangelho para ninguém. Não. Fortifica-te na fé que há em Cristo Jesus. Fortalece o teu coração com a palavra. E que hoje possamos ter sido
renovadas, reforçadas pelo poder da palavra. Não seja você um desses dois andando pelo caminho de Emaús. Volta, sai do caminho de Emaús, volta para Jerusalém até que de lá você seja revestido. A ordem era essa e esses dois estão lá desobedecendo. Um ponto muito crucial aí, né? Nós vamos cada vez desenrolando mais aqui. Se a gente ficar, nós vamos falar muito dessa palavra. Não desobedeça as ordens do Senhor. E a ordem a eles era... Os 11 estavam lá. Judas já tinha sido enforcado. Os 11 estavam lá. E o que esses dois saíram do meio? A ordem não era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, porque ele ia enviar o Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo que não os deixaria órfãos, mas os dois não. Os dois foram lá. Porque que situação, que nós vimos, que terror, que horror, quanto sangue. Indo embora, voltando ao passado. Mas no mesmo instante que os olhos foram abertos, o que aconteceu? Eles levantaram, se puseram de pé, notaram que era o Cristo, Filho do Deus vivo, se colocaram de pé e na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Era de noite, eles nem dormiram, eles voltaram para Jerusalém para testificar: o Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo ressuscitou, a promessa se cumpriu, nós não estamos órfãos, não era mentira, não era falcatrua, era o Cristo, e nós vimos, ele falou conosco, nosso coração ardeu. Essa é a fortaleza do Senhor. Que essa palavra fique no teu coração. Olha, mas não durma sem remoê-la. Porque o Espírito Santo quer te falar mais, mas eu vou fazer isso também, remoer. E olha, eu acho que o meu devocional amanhã vai ser esse também, porque eu quero remoer. Eu quero mais e mais e mais. Para que nós não possamos nos esfriar a ponto de ficar nos porquês. Que o Senhor fale mais ao seu coração. Que o Senhor nos fortaleça. Em nome de Jesus. Deus amado, nessa hora eu peço a Ti que o Senhor visite cada mulher, Senhor. Cada uma dessas que estão aqui me ouvindo. Seja qual for a hora que elas estão ouvindo. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos enviou, possa ajudá-las nesse momento de dificuldade, de tristeza, a qual elas estão passando, ou qual elas passaram e ainda fica remoendo. Eu peço a Ti, Senhor, abre os olhos para que elas voltem desse caminho de Emaús para Jerusalém, que é a Tua presença maravilhosa, que é, Senhor, andar contigo, que é presenciar as Tuas maravilhas, que é ser Tua boca nessa terra. Nos usa, nos capacita, nos direciona, nos dá discernimento. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Tenha uma boa noite. Um beijo.